Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos mergulhar em um tema fundamental para a história do Brasil, o Serviço de Proteção ao Índio, mais conhecido como SPI. Você já ouviu falar sobre essa instituição? Criada no início do século XX, ela tinha o objetivo de intermediar a relação entre o governo e os povos indígenas, promovendo sua proteção e integração à sociedade nacional. No entanto, será que essa missão foi realmente cumprida? Como suas ações impactaram as comunidades indígenas ao longo dos anos? Neste episódio, vamos explorar a origem do SPI, suas intenções, as políticas que implementou e as diversas consequências, positivas e negativas de sua atuação. Prepare-se para uma conversa informativa e reflexiva com os apresentadores Heitor Bastos, Matheus Lima, Lorenzo Zanella e Pedro Henrique. Eu sou Heitor e eu vou falar mais sobre o SPI. Ele foi criado em 1910 do governo do presidente Nilo Peçanha, com a missão de proteger os indígenas e integrá-los à sociedade nacional. A ideia principal era acabar com a violência contra os povos indígenas e garantir seus direitos, mas também tinha uma visão de assimilação cultural. Ou seja, o objetivo não era apenas protegê-los, mas também transformá-los em cidadãos nos moldes da sociedade brasileira, meio que cidadãos normais, muitas vezes sem respeitar suas tradições e modos de vida. O SPI foi um marco na política indigenista brasileira, porque até então não havia nenhuma instituição oficial voltada para os povos indígenas. No entanto, a forma como essa proteção foi aplicada gerou muitas críticas. Ao invés de garantir a autonomia dos indígenas, muitas vezes o SPI impunha regras e interferia diretamente na organização social das comunidades. Por exemplo, em algumas regiões, o órgão incentivava a substituição das práticas tradicionais por modelos de trabalho voltados à economia nacional, como a agricultura extensiva e o extrativismo voltado para o mercado. Outro problema foi a demarcação de terras. O SPI deveria garantir que os indígenas tivessem territórios protegidos, mas, na prática, muitas dessas terras foram reduzidas ou distribuídas sem considerar as necessidades culturais e sociais de cada povo. Isso facilitou a entrada de fazendeiros, garimpeiros e empresas interessadas nas riquezas naturais dessas áreas. Com o tempo, esse processo contribuiu para inúmeros conflitos e deslocamentos forçados. Além disso, a estrutura do SPI era militarizada e muitos de seus funcionários não tinham preparo adequado para lidar com a diversidade cultural dos povos indígenas. Isso fez com que, em várias ocasiões, as ações da instituição fossem marcadas por imposições autoritárias. A relação entre o governo e os indígenas deveria ser baseada no respeito e na autodeterminação, mas muitas vezes o SPI atuou mais como um agente de controle do que como um verdadeiro protetor, Mesmo com essas falhas, a criação do SPI ajudou a consolidar a ideia de que o Estado tinha a responsabilidade de lidar com as questões indígenas. No entanto, os erros cometidos por essa instituição mostraram a necessidade de mudanças profundas que levaram, anos depois, à criação da FUNAI, tentando corrigir algumas dessas falhas. Mas será que a extinção do SPI resolveu esses problemas? Isso é algo que vamos discutir ao longo do nosso podcast. O primeiro chefe do SPI foi o Marechal Cândido Rondon, um militar e sertanista que defendia a política do morrer se for preciso, matar nunca. Ele acreditava que o contato com os indígenas deveria ser pacífico e respeitoso, evitando a violência que tantas outras expedições já haviam causado. Rondon organizou expedições para mapear territórios indígenas e estabelecer postos de proteção, além de lutar pelo reconhecimento dos direitos dos povos originários. No início, o SPI teve um papel fundamental na mediação entre indígenas e não indígenas, criando reservas e áreas de proteção. Porém, com o tempo, a instituição começou a se envolver em diversos escândalos,
Relatos de corrupção indicavam que recursos destinados aos indígenas eram desviados e muitos funcionários passaram a se beneficiar das terras protegidas para interesses próprios. Além disso, a SPI falhou em impedir o avanço de fazendeiros e grileiros sobre territórios indígenas, resultando em diversas situações de conflito e exploração. Nos 1950 e 1960, as pessoas começaram a fazer diversas denúncias sobre indígenas que foram maltratados e explorados. O SPI, que é como se fosse uma FUNAI hoje em dia, começou a fazer diversas investigações e descobriu que existia diversos casos sobre indígenas sendo escravizados e suas terras tiradas. Bom, assim, em 1967, a SPI foi substituída pela FUNAI. Assumiu as funções do SPI e continua até hoje sendo o órgão responsável pela política indigenista no Brasil. Porém, muitos dos problemas daquela época ainda existem. Os povos indígenas seguem enfrentando desafios como invasões de terras, desmatamento e dificuldade no acesso a direitos básicos. Por isso, entender a história do SPI nos ajuda a refletir sobre o presente e a importância da luta dos povos indígenas por seus direitos. Chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Ao longo dessa conversa, vimos como o Serviço de Proteção ao Índio desempenhou um papel fundamental na história do Brasil, tanto em suas intenções quanto em seus impactos. Embora tenha sido criado com a proposta de proteger os povos indígenas, sua atuação também gerou desafios e consequências que ainda ressoam nos dias de hoje. Os efeitos desse legado continuam presentes nas lutas indígenas por direitos, territórios e reconhecimento. É essencial que continuemos refletindo sobre essa história para entendermos melhor a realidade dos povos indígenas no Brasil e apoiar políticas mais justas e inclusivas. Agradecemos imensamente a todos que nos acompanharam até aqui. Espero que esse episódio tenha trazido novas reflexões e ampliado o entendimento sobre esse tema tão relevante. Até a próxima!